Boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma noite de sexta-feira. A gente sempre agradece a compreensão. A casa está passando por essa reforma, né? Causando assim um pouquinho de incômodo, mas é para a casa ficar mais bonita ainda. Então nós vamos também nesses instantes cumprimentando todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Que sejamos todos nós envolvidos nesse amor, nesse sentimento de fraternidade, e assim também nós vamos já agradecendo a presença do nosso querido companheiro Alex Bonafini e sua família que está conosco hoje. Mas antes que ele comece a sua reflexão, nós vamos cantar o hino da casa, Praze a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praze a Deus que a sã doutrina e nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como diamante, sendo polida brilhante, em outros não luz não brilha, em outro não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz sincera, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Como nós já anunciamos, nós estamos tendo a alegria de mais uma vez
receber o Alex Bonafini, nosso amigo aqui da casa, e hoje o Alex traz como tema de sua palestra o maior mandamento. Então, Alex, sempre muito pertinente, bom a gente sempre lembrar, né? Qual o maior mandamento. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Consta em Mateus capítulo 22, versículos 34 e 40, o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentá-lo, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí se encontram toda a lei e os profetas desses dois mandamentos. Essa é uma das passagens que se tem no Evangelho de Jesus, um fato que aconteceu com o Mestre, no qual fariseus e saduceus estavam testando para tentá-lo humilhá-lo em praça pública. Mas traz bastante ensinamentos esse pedaço para o nosso conhecimento. Primeiro, fariseus e saduceus eram os grupos religiosos maiores que se tinha em Israel, na Judéia. Falavam do mesmo assunto, estudavam a Torá e a Cabalá. Só que eles tinham diferenças entre eles. Os fariseus eram fanáticos, seguiam a lei ao pé da letra e eram radicais no seguimento da lei. Não viam o ser humano, não viam as emoções, não viam o contexto, viam a lei, pura e simples. E saduceus eram céticos, tinham somente a lei nos lábios, mas não no coração. Não acreditavam em nada, E ambos discutiam qual tinha mais razão. E viviam nos seus cenáculos, nas sinagogas, reunindo-se para discutir quem mais tinha razão acerca de um assunto. Enquanto isso, o povo sofria as agonias, as dores, os problemas, as decepções, porque eles pouco se importavam com os povos. Tanto é que a palavra fariseu vem do hebraico parush, que quer dizer separado, porque eles se achavam que eles estavam acima dos outros. Eles não permitiam que as pessoas que não fossem doutores da lei se aproximassem deles. E nós sabemos que a pessoa, quando é propagador de um ideal de engrandecimento, tem que levar esse ideal a todos. Tem que ser propagado a todos os cantos. Não você segregar, não você elitizar o seu ensinamento, mas levar principalmente aos mais necessitados, coisa que eles não faziam. E que até hoje a maioria dos grupos religiosos não fazem questão também de fazer. Quando fala a respeito do maior mandamento, todo judeu sabia. Porque para nós aqui no Ocidente, nós recebemos a Bíblia judaico-cristã com as suas bases. Aqui no Ocidente foi trazida através da tradução chamada Vulgata Latina, que teve um monte de transformações e modificações. E nós aqui no Ocidente temos conhecimento de 10 mandamentos da lei, aquele que Moisés recebeu no monte. Mas os judeus, na sua base, não têm só 10 mandamentos, eles têm 613 mandamentos. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Kardec faz uma diferenciação entre a lei divina e a lei humana. Porque os 10 mandamentos que nós conhecemos fazem parte da lei divina. Os outros 603 fazem parte da lei humana, criados por Moisés para o contexto da época, para 4.000 anos atrás, e que a maioria para hoje não servem para nada, para o nosso povo, para o nosso tempo, para a nossa realidade. E existem alguns povos que, mesmo sem saber, seguem os 603 sem saber que fazem parte, e se preocupam mais do que com os 10.
Imagina, se os 10 é difícil, a maioria, se a gente perguntar, não sabe os 10, imagina os 613. E o povo judeu era obrigado a saber todos. Era obrigado a saber a base da Bíblia judaico-cristã. Nos estudos, desde a primeira infância, era desenvolvido esse conhecimento, era obrigatório tê-lo como conhecimento. E Jesus responde com sabedoria, que nós devemos amar a Deus de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito e com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus fala a respeito desse maior mandamento, ele não está repisando, ele não está declarando novamente para reafirmar uma ideia. Ele simplesmente está contextualizando que o verdadeiro amor, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar com o coração, é amar com a inteligência e amar com o bolso, com as posses. É o que Kardec chamaria na doutrina espírita caridade moral e caridade material. Porque é o amor pleno, abrangendo todos os aspectos necessários para que se propague a felicidade e para que se propague o reino dos céus na terra. E nós verificamos, há muito tempo se discute qual a caridade mais difícil de praticar: a material ou a moral? Fazer o bem, levar o pão do espírito a quem necessita, ou levar a posse, levar o pão do corpo, levar alimento, fazer assistencialismo? Ambos os tipos de caridade são difíceis de fazer, difíceis de realizar. Mas quando nós entramos no caminho, no viés da caridade material, nós temos muitas dificuldades. Dificuldades terríveis. Tem uma história que consta, o Chico Xavier, Bezerra de Menezes contou ao Chico Xavier, que uma dupla de senhoras estava no Balé Bolshoi, na Rússia, e era uma noite muito fria, -10 de temperatura, e ao saírem do espetáculo, viram um mendigo dormindo na porta do balé, ao relento, no meio da neve. A senhora, muito rica, tentou retirar sua estola para cobrir aquele mendigo, caríssimo. A outra falou: não, o que você vai fazer? Eu vou cobri-lo, ele está com frio. Não, sua estola é muito cara. Então o que irei fazer? Vamos pensar. Quando fala que vai pensar na hora que vai fazer caridade material, quer dizer que não vai fazer nada. Vamos para casa, no calorzinho do nosso ambiente, comemos uma bolachinha, tomamos um chá, descansamos. Logo pela manhã você manda algumas roupas mais baratas, o motorista traz para ele, está resolvido. Ah, então tá bom. Ó, tentação. Ela foi embora. Fizeram tudo isso, chegaram em casa, se revestelaram, tomaram um chazinho, comeram uma bolachinha, dormiram. De manhã, pegou o motorista, leve para ele. Levou, não encontrou, porque ele havia morrido durante a madrugada de frio. Aí o Bezerra diz para o Chico o seguinte: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E muitas vezes nós discutimos demais. Aqui na cidade está querendo se criar um projeto de lei que para você entregar comida para o necessitado na rua, você vai ter que se cadastrar, seguir um monte de... Se já é difícil você se cadastrar, levar alimento ao povo que precisa, imagina colocando a burocracia no meio de tudo isso. É difícil, né? Quantos empecilhos para se fazer o bem, para se fazer a caridade, para se praticar o amor. O que as pessoas se esqueceram, que o maior propósito de Jesus, quando ele vem à face da terra, governador planetário, era nos trazer o conhecimento do amor. Porque nós não sabíamos o que era isso. Porque o amor nunca foi uma prioridade entre os seres humanos na face da terra. Nunca foi uma prioridade. O Espírito Lázaro, na mensagem titulada A Lei de Amor, diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no seu sentido vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco
todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aí eu pergunto, alguém já sentiu esse amor? Já conseguiu interiorizar esse amor? Não. Sabe por quê? Porque nós somos seres em construção. O espírito está em construção constantemente. E o sentimento do amor está sendo construído ainda em nosso coração. Que no princípio nós temos instintos que se transformam em sensações, sensações se transformam em paixões, e paixões vai evoluir para o amor. Para isso é necessário haver progresso em todos os âmbitos. Progresso do globo, progresso dos habitantes do globo, progresso das leis, progresso das relações, progresso em todas as áreas, progresso das ciências, para que o homem, o espírito humano, o homem, a mulher, possam verdadeiramente amar. É que o nosso planeta é um planeta jovem, 4,7 bilhões de anos, um planeta que alcançou o seu ápice evolutivo tem cerca de 20 bilhões de anos. Então nós estamos no princípio. Por isso que ainda somos um planeta de expiações e provas, pronto, daqui a algumas décadas, a chegar a ser um planeta de regeneração. Regeneração. Um planeta em que os espíritos que aqui estiverem não serão bons. Serão espíritos com dívidas, prontos a se regenerar. Isso quer dizer que, na atualidade, os espíritos aqui da Terra têm dívidas e não querem nem saber de se regenerar. Essa é a diferença, somente essa. E mesmo assim, pelo que os espíritos nos transmitem, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitas Moradas da Casa do Meu Pai, o planeta, o nível de regeneração, nossa, é a Shangri-La perto do que a gente vive hoje. Imaginemos os mundos felizes, a morada dos bem-aventurados, a esfera crística, onde estão os espíritos puros no universo, os ministros de Deus comandando o funcionamento deste universo, fruto da criação do Pai. Então nós vemos que, historicamente falando, o amor, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isso deveria ser o guia de nossa vida. E será. Mas se nós pensarmos no princípio, quando o homem deixou de ser nômade para ser sedentário, resolveu criar o seu primeiro pezinho de alguma coisa, e entrar no ramo da agricultura, fixar-se, ele reuniu algumas pessoas para quê? Para manter a prole, para manter a segurança, para manter a alimentação. Mas o homem não escolheu pessoas que ele gostava, nem o homem nem a mulher. Vem que eu gosto mais de você. Você não gosta, fica de lá. Não, ele não procurou afinidade, ele procurou os mais fortes, para manter, para vencer os inimigos, os animais selvagens, as intempéries. Então o amor não era predominante, era necessário a força física para superar as dificuldades e obstáculos num período primitivo. Aí nascem as tribos, os clãs, as cidades, e aí nós vamos avançando e crescendo. Se nós observarmos o casamento no seu início, a união de dois seres que supostamente, que a gente fala com tanta poesia, que se amam, a única coisa que não era exigida entre os casais era o amor. Porque os casamentos eram arranjados no começo. Os consortes não tinham a opção de escolher com quem iam se casar. Quem escolhiam eram os pais, por motivos econômicos, financeiros. Os arranjamentos era propagar o nome da família, aumentar o poderio financeiro. E até hoje, no meio de famílias mais abastadas, se preocupa em saber qual é o sobrenome para se unir, para que não se tenha problemas futuros. E mesmo assim, nós temos os contratos pré-nupciais para não haver problema, para que ninguém saia perdendo. Ou seja, isso não está inserido o amor. Somente o quê? Os interesses econômicos e talvez, de quebra, se der, o desejo. Nada mais do que isso. O amor ele vai sendo construído. Em 1138, o papado cria uma lei em que tem como necessidade o consentimento dos consortes para o casamento. Lógico, foi para inglês ver, né? Que continuou sendo casamento arranjados, até pouco tempo atrás. Então o amor não era uma prioridade nos casamentos. A pessoa se casava e não podia nem se separar.
Tanto que há décadas atrás foi criada no Brasil a lei do divórcio, porque tinha um desquite, a mulher não podia se separar do homem, nem o homem da mulher. A mulher, principalmente, sempre tão combatida, com tantas dificuldades, com tantos problemas na nossa sociedade e na humanidade. Se ela se separasse, ela era considerada como uma prostituta, uma mulher de má vida, que ela tinha que se mudar da cidade, que a família a abandonava. Está mal casado? Mas fica casado, que é uma vergonha você estar separado. Antes, junto e mal acompanhado, do que só. Era uma problemática de uma ignorância, uma mentalidade que não via o coração, via as leis esdrúxulas e retrógradas do povo, em construção, em transformação. E se nós olharmos a maternidade, a paternidade, ou a mater-paternidade, também, no princípio, não se exigia o amor. Pais e mães, principalmente no período patriarcal, não exigia dos filhos que os amassem, mas exigiam respeito e obediência. O amor, se desse, tudo bem, se não desse, não importava. Tanto que a sociedade patriarcal tinha um famulus, principalmente na Roma Antiga. A palavra família vem do latim famulus, que quer dizer escravo ou servo doméstico. Porque na Roma Antiga, o homem patriarcal, tinha o seu famulus, que era sua esposa, seus filhos, os servos e os escravos. E ele tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte do seu famulus. Não se exigia amor, se exigia respeito, obediência. Porque no passado a educação, mediante todo esse patamar, essa cultura e esse contexto, ela era castradora e retrógrada. Aí nós transitamos com as mudanças psicológicas, sociológicas, para uma educação frouxa e deturpativa. Uma educação que deixou de lado princípios morais e abandonou os filhos, abortando-os ainda em vida, porque não se aproveitou nada do que tinha de positivo no passado. E hoje pais e mães ficam desesperados quando o filho vai falar papai ou mamãe, que o que não falar primeiro tem que ir para terapia, porque fica traumatizado, porque o filho vai amar menos. O que é uma tolice isso, mas nós sabemos que é verdade isso. Quantos não vêm nos procurar no atendimento fraterno, dizendo, meu filho não gosta de mim, gosta mais do meu marido, gosta mais da minha esposa, e assim por diante. Mas isso é para mostrar que o amor não foi uma prioridade. Não se conhecia o amor. O amor era uma letra bonita, porém morta, que precisou ser construída ao longo do tempo, quando nós saímos do período instintivo, maquinal, em que nós deixamos de ser matéria embrutecida e conhecimento relativo, até atrasado. Quando nós progredimos intelectualmente, nós passamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Começou-se a ter uma maior tolerância, uma maior compreensão, nós passamos a enxergar as dificuldades, os movimentos sociais, as grandes revoluções tiveram grande influência na transformação das massas, dos povos, as leis foram avançando, se transformando, tanto é que, se no princípio nós tínhamos a lei de Hammurabi, depois a lei de Talião, depois a lei de amor que Jesus veio instaurar, muitas outras leis derivaram-se de todas essas leis antigas, que foram se aperfeiçoando, assim como o espírito, assim como o homem. E você pode verificar que alguns pontos do globo em que vieram exilados de Capela, desse ponto longínquo no universo, na constelação do Cocheiro, em que esses espíritos de lá vieram exilados, expulsos, porque lá eles estavam em erro, estavam atrapalhando o progresso, e vieram à Terra para reparar as suas faltas e auxiliar no progresso. Eles trouxeram os pródromos do amor, os pródromos da ciência, da cultura, do conhecimento elevado. E nós podemos verificar que nos escritos da Grécia Antiga começou-se a falar no amor aprofundado, mesmo sem se entender muito bem.
Porque se nós observarmos o amor, para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos, nós precisamos entender o que é esse sentimento. Só que o amor não é um sentimento que você joga num balaio e serve para tudo. O amor. Não existe um amor só. Para cada caso nós utilizamos um tipo de amor, e cada amor tem um nome. O mesmo amor que eu tenho pela minha esposa tem por mim, não é o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelos meus amigos, e também não é o mesmo amor que eu deverei ter pela humanidade, pelo meu próximo, quando eu entrego um prato de sopa, quando eu dou uma palavra de conforto, de alívio. São amores diferentes. Apesar que tem um monte de gente que confunde as coisas, né? E acontecem os horrores, os problemas, os transtornos. Mas são amores diferentes que devem ser desenvolvidos de formas diferentes. Tanto que um deles se chama filia, que é a amizade recíproca, fiel, companheira e, em alguns casos, pura, entre amigos, de pai para filho, de filho para o pai, entre primos, entre parentes mais próximos. Tanto é que a palavra filiação deriva de filia. Esse é esse tipo de amor. Agora, quando nós falamos do amor desejo, do amor romântico, esse se chama Eros, porque Eros foi o deus do amor. É o mesmo Cupido que a gente tem conhecimento, não é o mesmo da filia. E é interessante que quando nós falamos o amor romântico, o desejo, não é o amor na sua plenitude, mas é a paixão. É a paixão. Muitos casais não andam para frente, nem olham na mesma direção, porque apenas têm como motivação o desejo, apenas o Eros. Falta algo. Só que a paixão é aquela chama que nos impulsiona a encontrar alguém, que nos chama a atenção, que nos toca, que nos modifica, que mexe com a nossa sensibilidade, que mexe com os nossos hormônios. Neuroquimicamente falando, há inúmeras transformações quando nós encontramos com alguém que a ardente chama do desejo nos modifica e mexe com o nosso íntimo. Só que é algo para o princípio, é para dar o arranque. Mas depois que foi dado o arranque, é necessário modificar e transmutar esse amor. É aí que a porca torce o rabo. Porque muitas vezes os casais não conseguem sair da paixão. E como não foi trabalhado durante o relacionamento, o respeito, a solidariedade, o companheirismo, a admiração, a capacidade de ouvir mais que falar, a abnegação, é você abrir mão dos seus gostos para o gosto da sua parceira ou do seu parceiro. Que se nós não somos capazes de viver uma vida a dois, como seremos capazes de viver uma vida em sociedade? E muitas vezes nós sofremos amargamente com tudo isso e confundimos paixão com o amor. É interessante que quando nós estamos apaixonados, nós sentimos como que um fogo tomando dentro de nós, que é o Eros. Parece que tudo se modifica, o tempo passa mais rápido, nossas pupilas se dilatam, nosso cabelo se arrepia, ficamos com os olhos esbugalhados, nosso coração palpita mais rápido, temos taquicardia, ficamos com sudorese. É uma coisa louca, porque nós passamos a produzir, o nosso corpo automaticamente, quando estamos apaixonados, produzimos adrenalina através de nossas glândulas suprarrenais, que foi criado por Deus em nosso organismo para que nós vencêssemos os perigos. Quando nós produzimos adrenalina, nós ficamos mais rápidos, mais ágeis, mais fortes, porque se a gente vê algo que vai nos tentar, vai nos afetar, nós produzimos adrenalina para a gente sair correndo, não para a gente enfrentar, mas para ir embora, para fugir. E quando nós estamos apaixonados, nós produzimos adrenalina. Nós produzimos dopamina, que nos dá euforia. A euforia é interessante.
A criança até 9, 10 anos tem o dobro de quantidade de neurônios que o adulto. Então ela produz 2 ou 3 vezes mais dopamina do que o adulto. É por isso que você fala para a criança, até os 10 anos, para os anjinhos, né? Ou para as crianças, depende do que você tem em casa. Vamos ver o cachorrinho? Vamos! Vamos ver o sol nascer? Nossa, que legal, vamos lá! É aquela euforia, é aquela felicidade. Aí começa a passar para os 11, 12, 13, ocorre a chamada poda neural. Deus, na sua infinita sabedoria, nesse desenvolvimento faz com que ocorra uma poda neural e a criança perca esses neurônios em excesso, assim como é necessário podar a copa da árvore para que ela tenha flores e frutos mais fortes, mais resistentes. Aí a criança passa a produzir menos dopamina. Aí você fala para ela, vamos ver o cachorrinho? Cachorrinho? Não, prefiro videogame. Vamos ver o sol nascer? Não, quero dormir até mais tarde. Aí conhecemos o adolescente. Imagina, produzindo, gente, durante o relacionamento, adrenalina, dopamina, o tempo todo. Gente, nós teríamos que colocar 10 pontos de safena no coração, de tanta taquicardia, dia após dia. Você não poderia nem correr em direção ao ser amado, que rompia a ponte de safena, você morria no meio do caminho, e o amor acabava. É aí que quando você encontra o amor, dizem que a gente fica sossegado, porque a gente passa a produzir serotonina, que é o hormônio da paz e do amor. Nós passamos a produzir as endorfinas, que são regeneradoras, que são transmissoras de equilíbrio e um bálsamo para o organismo. Aí aquela pessoa que estava em ritmo alucinante, correndo para cá, correndo para lá, e conquista, e busca, e vai, assenta. Por isso que fala que depois que a pessoa casa, ela dá uma engordada, porque ela deixa de correr, de produzir esses hormônios que são destrutivos, que quando você produz adrenalina, você produz junto o cortisol. O cortisol transforma nas células sadias células cancerosas, produzidas em excesso, acelera o nosso envelhecimento. Olha só quem quer viver na adrenalina, fica velho mais cedo. Que é isso? Depois fica fazendo botox, um monte de coisa, parecendo aqueles bonecos, reborn vivo. Então não adianta, né? Então, calma. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos ensina a apacentar, a acalmar. Porque o amor verdadeiro não nos traz dúvidas nem preocupações, nos traz calma e confiança. Ah, a pessoa que eu estou não é assim. Então pensa bem, ou vocês não construíram um bom relacionamento, ou é preciso fazer uma troca aí, né? Porque o amor verdadeiro, nossa, é tão bom, nos acalma, nos tranquiliza, nos ajuda a atravessar as tempestades mais difíceis da existência. É companheiro, é fiel e traz uma característica única: é incondicional. Porque nós amamos de forma condicional. A maioria de nós amamos se formos amados. Nós amamos se a pessoa fizer o que a gente quer. Nós amamos se a pessoa vestir o que a gente quer. Nós amamos se ela gostar de ir do núcleo religioso que eu for. E assim por diante. Sempre temos exigências. Isso é amor condicional. E da mesma forma fazemos com os nossos filhos. Eu te amo se você me obedecer. Eu te amo se você não for ovelha negra. Eu te amo se você não sair correndo para tudo quanto é lado. Eu te amo se nascer mulher e não nascer homem. Se nascer homem, nascer mulher. Se nascer cabelo liso, nascer cabelo crespo. Se nascer cabelo crespo, nascer cabelo liso. Não é assim? Ai, pensei que é assim, veio assado. Que decepção. É condicional. O amor, quando ele se constrói definitivamente e determina a sua mutação em nosso íntimo, ele é incondicional. Você ama sem esperar retribuição. E você faz para ver a pessoa feliz. Não porque você quer ser antes felizão, pimpão, para depois a outra pessoa ser feliz. Não é assim que funciona. Primeiro você satisfaz suas necessidades, aí depois, se der certo, a outra pessoa satisfaz. Não é assim. Tanto que esse amor tem um outro nome.
é o amor universal, é o amor fraternal. Em grego chama-se ágape, em latim se chama caritas, que é o amor que Paulo de Tarso procurou defender no seu ministério quando da propagação entre os gentios do cristianismo, o ágape ou caritas. E tem uma música do Legião Urbana em que o Renato Russo, com a sua inteligência fenomenal, ele consegue fazer a diferenciação entre o eros e o ágape, entre a paixão e o amor. É a Monte Castelo, em que ele diz: o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, nem se envaidece. E isto é a epístola de Paulo aos Coríntios, uma das cartas mais lindas já escrita no Evangelho. Está em Atos dos Apóstolos, em que Paulo envia a comunidade de Corinto, que estava perdida na prostituição dos sentidos entre todos os seres, e ele precisava mandar uma carta para explicar-lhes o que era o amor verdadeiro, o caritas, o ágape. Aí depois ele diz na música: o amor é fogo, prestem atenção, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Ou seja, dói, mas não dói, queima, mas você não vê, dói, mas você não sente, contenta, mas descontenta. Não é assim a paixão? Quando não está junto, é aquela loucura para estar junto, é aquela correria, é aquela ansiedade. Aí chega junto, tchum, acalma. Aí vai embora, aí já sofre de novo. E nunca está bom, nunca está bom, nunca é suficiente. É aquele amor que nos corrói por dentro, que nos queima, e que não pode ser isso o amor verdadeiro. Essa parte não é a epístola de Paulo aos Coríntios. Isso aqui é Camões, tirado do livro Rimas, de 1598. Então essa é a diferença. É isso que nós precisamos definir. Como estamos amando? É o eros ou é o caritas? Ou é o ágape? Em que ponto nós chegamos? E como nós podemos fazer esse amor se engendrar para o resto da humanidade? Como nós, trabalhadores espíritas, cristãos, sabemos introjetar esse conhecimento de Jesus para colocar em prática no dia a dia? Estamos em construção. Poderíamos fazer uma camiseta, como já tem, escrito: Espírito em construção. Estamos em construção. Então esse amor nós vamos ainda conhecer, que é o que o Espírito Lázaro disse, que é o sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É esse amor que, depois de você recebê-lo de Jesus, quando você está perdido ou em dúvida, com a dor ou com a falta de conhecimento, com a curiosidade, e você alcança, é necessário você, tendo recebido, retribuir em direção do seu irmão mais necessitado, que caminha atrás de você, ainda tropeçando nas pedras da vida. Isso é a caritas, isso é a caridade, como Paulo assevera na sua epístola. É por isso que chega um momento em que a pessoa que frequenta a casa espírita, o frequentador, ele tem de deixar de ser frequentador para ser servidor. Porque na casa espírita não se tem trabalhador, tem servidor espírita. Porque o trabalhador é aquele que trabalha para receber remuneração. Por isso a palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura na Roma antiga. É por isso que o trabalho é tão sofrido e a gente tem que gostar ainda, mediante todas as dificuldades que acontecem. Por isso as leis tiveram que ser desenvolvidas para você pelo menos ficar à vontade para ganhar o seu dinheirinho para sobreviver no mundo material. Mas aqui, que fazemos por amor e sem receber remuneração, nós não somos trabalhadores, nós somos servidores, porque nós servimos a Deus, servimos a natureza, servimos ao próximo, mas para isso é necessário o amor. Não basta utilizar a insígnia de espírita cristão sem praticá-lo, sem ter uma palavra dócil a endereçar
ao seu semelhante, sem ter paciência para endereçar essa palavra que deveria ser dócil ao seu semelhante, para entregar o pão sem humilhar a pessoa, através da sua modéstia e da sua humildade, para encontrar a pessoa perdida, desencaminhada, e ter a capacidade de não condená-la e ao mesmo tempo levantá-la para que ela saia do nada e vá para algum lugar. É por isso que Jesus, quando ele vai falar de sua doutrina, ele fala uma parábola que eu acho que é a principal que tem dele, que foi chamada equivocadamente, porque os títulos foram dados depois que foram contadas as parábolas, não é? Porque os documentos que reuniram os evangelhos foram recolhidos, foram organizados cerca de 70 anos depois de Jesus. Então, muita coisa se alterou, muita coisa se perdeu, e os títulos, as coisas, as organizações, por exemplo, a Bíblia original não tem capítulo, não tem versículo. Isso é uma criação do Ocidente para ficar fácil você procurar, mas no original não se tem isso. A parábola conhecida como a parábola do filho pródigo é um equívoco esse título. E foi o trabalhador dessa casa espírita, um dos fundadores, que na sua época, o Vinícius, o Pedro de Camargo, ele escreve Nas Pegadas do Mestre, e ele dá o título correto, que é a parábola do filho pródigo e do egoísta, porque o pai tinha 2 filhos, não um, ou a parábola dos 2 filhos. E a gente conhece uma parte da história e não conhece a outra. Isso faz diferença, faz muita diferença. Porque existia um pai dono de terras, muito rico. O filho mais novo, porque esse pai tinha 2 filhos, o filho mais novo o procura e diz: pai, dá minha parte da herança, eu quero ir embora. O pai vai lá e dá parte da herança para o filho. Ele vai para terras distantes, gasta tudo com mulheres, com bebidas, e acaba com o dinheiro. E aquele país passava por uma dificuldade terrível. Ele fica na miséria, vendo-se à mercê das situações. Ele vai trabalhar numa fazenda de porcos para alimentar os porcos. E para quem é judeu sabe que isso é uma humilhação, porque o judeu detesta o porco. E ele alimenta os porcos. Lá ele vê que os porcos têm um alimento melhor que o dele. E fala: poxa, os funcionários do meu pai viviam melhor do que eu. Eu vou voltar para casa. Ele engole o orgulho e resolve voltar para a casa do pai. Olha a inteligência da parábola. Voltar à casa do pai. Só que ele pensa: se meu pai não me aceitar, e pode ser que não aceite, e eu irei oferecer de ser o seu empregado, porque os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo agora. É o orgulho. Ele perdeu o orgulho, destruiu, ele virou quase nada. Que é isso que faz as dores. Quando nós somos muito orgulhosos e criamos expectativas acima do normal, nós somos como Ícaro da Grécia Antiga, em que fez asas de cera e achou que podia até o sol. Ela derreteu, ele caiu e morreu, porque ele subiu alto demais. Muitas vezes nós subimos alto demais, como Ícaro, e quando caímos, nossa, não sobra asa, não sobra pena, não sobra perna, não sobra nada. E é necessário a queda. É a queda que anuncia os altos voos e o crescimento novamente. E ele volta. Só que no meio do caminho o pai o vê. E ao invés dele correr em direção ao pai, ele estava tão humilhado que ele não tinha força. É o pai que corre na direção dele, o abraça e diz: tragam roupas, porque ele estava de andrajos, trocam. Coloque o anel no dedo. O colocar o anel no dedo é tão simbólico que Jesus fala, porque a família tem um nome. Quando os pais abandonavam os seus filhos, não queriam mais saber deles, os excluía, ou os filhos se excluíam da família, eles perdiam o sobrenome. Você não tem mais meu nome, não tem mais minha herança. É isso. O anel era o significado da filiação. Então o pai dizia: você continua sendo meu filho, traga o anel e coloque o seu dedo. Você não deixou de ser meu filho. Você que saiu, eu não quis que você saísse. Mate o melhor animal, que esse meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e reapareceu. Fizeram uma festa linda, mas ninguém fala do outro filho, né? Acaba a parábola, todo mundo acha linda a parábola. É aí que a parábola começa a ficar ruim e mostrar a face do ser humano. Porque o filho fiel que não foi embora
voltou do campo onde estava trabalhando e perguntou aos empregados: que festa é essa? Os empregados: é o seu irmão que voltou. Aí o que acontece com ele? Acontece com ele os 3 elementos que nos impedem de amar profundamente, que é o orgulho, o egoísmo e principalmente a inveja. Ele não entra. O pai tem que sair e vir buscá-lo. Você não vai entrar, seu irmão voltou. Este seu filho que perdeu tudo que tinha com mulheres e com bebidas, você faz uma festa para ele? Claro, ele estava desaparecido e apareceu, estava morto e reviveu, mas eu estive com o senhor o tempo todo. O senhor nunca matou um bezerrinho para servir para meus amigos. Aí o pai lhe diz: você esteve sempre comigo, o que é meu é seu. Tu não fizeste porque não quiseste. Ele não sabe pedir, nem precisava receber, estava com ele, bastava ele pegar e fazer. Mas será que ele tinha amigos com essa característica, com esse estado de espírito? Será que ele era tão bom assim? Aí ele diz: vamos nos alegrar, que a alegria está nesse lar. Aí nós nos perguntamos, se nós verificarmos a parábola, quem será que é o filho ruim? É o pródigo ou é o outro que se fazia passar de bom? O outro tinha a fachada de bom. A fidelidade que ele tinha e o fato de não ter ido embora da casa do pai tenha sido, não por amor ao pai, talvez, covardia, de medo de tentar coisa diferente. Muitas vezes ele não estava feliz, mas ele tinha medo de tentar algo diferente, quebrar a cara, preguiça, má vontade, ou então ficava esperando que o pai morresse para ele conseguir ficar com tudo, e que o irmão morresse também para ele conseguir ficar com a pai do irmão. Sabe qual é o exemplo disso que Jesus quis falar? Daqueles que dizem que mantêm a fé viva, mas a fé de aparência. Ele falava dos fariseus, dos saduceus e daqueles que viriam no futuro, que carregam a fé nos lábios, mas não no coração, e que vivem de condenar os seus irmãos. Não lhes abre uma porta à recuperação e à reparação de suas faltas. Para que serve ser cristão se você não ter a capacidade de abrir as portas para aquele que se acha transviado? Não foi Jesus que disse que ele veio para os doentes, não para os sãos, que é eles que necessitavam de medicamento? E quando ele falava com os fariseus, ele disse: raça de víboras, são sepulcros caiados por fora, cheios de ossos e podridão por dentro. Quantos não são os propagadores da fé de hoje, que são sepulcros caiados por fora, cheios de ossos e podridão por dentro? Só servem de condenar os outros, de procurarem, como se diz, pelo em ovo, de buscarem o pior do pior para não verem a capacidade de cada um. Muitas vezes aquele que nós chamamos do filho pródigo, que é a chamada ovelha negra, ele é o melhor filho, porque ele, diferentemente do usual, não aceitou uma situação, não aceitou como a família vivia, não aceitou como o grupo vivia, não aceitou a religião que a comunidade tinha. Ele quis buscar ares novos. Ele se afastou de Deus porque o Deus que lhe foi ensinado não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de amor, é o Deus do temor. O Deus do temor também não quero o Deus do amor, que o Espiritismo foi a maior revolução social ocorrida na face da terra, me deu. O Deus de amor, o nosso Pai infinito, eterno, que nos ama, porque esquecem, né, que uma das virtudes de Deus é nos amar, é soberana justiça, bondade e amor. Agora, se nós não conseguimos entender a face de Deus, basta olhar Jesus, que foi sobre a face da terra. Quando se pergunta em O Livro dos Espíritos qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é o significado da caridade. Caridade plena, amor pleno, total, geral. Se nós temos inveja do nosso irmão,
e não conseguimos enxergá-lo como nosso irmão, e nos apegamos à letra, e não abrimos porta para que ele se recupere, ou para que nós nos recuperemos, porque hoje é o nosso irmão, amanhã poderemos ser nós, que iremos cair, precisaremos de compreensão, de tolerância e de amor para crescer. Como alcançaremos nossos objetivos? Para vocês terem uma ideia, no passado, quando São Tomás de Aquino incluiu a inveja entre os 7 pecados capitais, a inveja não se chamava inveja, ela chamava tristitia alienum benum, que quer dizer tristeza com alegria alheia. Porque tem gente que acha que ter inveja é querer ter o que o outro tem. A pessoa, fulano, vai lá, pinta a casa de amarelo, eu vou pinto a minha de amarelo. Que invejoso, pintou a casa da minha cor. Não é inveja isso, isso é cobiça, é um pecadinho menor. É até uma honra à pessoa que é copiada, porque se fosse feio não fazia igual, né? Então você está honorificando o que a pessoa fez. Agora a inveja não, o invejoso, ele fica transtornado de ver que a outra pessoa está vencendo, que a outra pessoa conquistou, que a outra pessoa comprou, que a outra pessoa reformou a casa, que a outra pessoa foi promovida, que a outra pessoa trocou de carro. Aí liga lá na delegacia e fala, a pessoa está vendendo droga. Por quê? Ah, porque começou a ter muita coisa na casa dela, a casa melhorou. Acontece isso, faz denúncia, a pessoa entristece, chora, rasga a roupa, fica com raiva. Como que pode ter? Eu não tenho. Entra em depressão, porque o outro tem. Tanto é que quando Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, desdobrado do mundo espiritual, ele chega no purgatório, no espaço em que tinha uma torre em que o pico fica para baixo e a base fica para cima e tem degraus. No segundo degrau, antes de chegar no inferno, está o degrau dos invejosos. Os invejosos eram cegos, com os olhos costurados com arame, porque a palavra inveja vem do latim invidere, quer dizer não ver. Porque o invejoso não vê a sua felicidade, não vê a sua alegria, não vê tudo que tem, só vê o outro. Ou seja, ele é cego. Enquanto nós formos cegos para as benesses que nós temos, para tudo que Deus nos dá, nós deixaremos de nos amar, porque isso é uma falta de amor próprio. Quando você dá mais valia para o que o outro tem do que pelo que você tem, é falta de amor próprio, é um transtorno grave que precisa ser tratado. Falta auto-amor. Quando você conhece o auto-amor, se ama, sem os laivos do egotismo, do ego, você passa a verificar o mundo de uma forma mais límpida, mais plena, mais tranquila. Aí você é capaz de amar quem te dá amor, que é a primeira obrigação nossa. Porque não adianta eu amar quem está fora da minha casa e eu odiar e tratar mal quem está dentro da minha casa. Eu me tornar um tirano doméstico e na rua ser o bonitão, ser um bonzinho. Não adianta nada isso, nada. Eu tenho que primeiro praticar o amor para quem me ama, como forma de retribuição. Isso se chama gratidão. O mundo anda muito ingrato, nós só queremos receber, não queremos dar nada, e reclamamos ainda que somos infelizes, que não temos ninguém, que nem o filho egoísta. Por que ele não chamava os amigos para fazer um churrasquinho lá na fazenda do pai? Porque ele não devia ter amigo, chato que ele devia ser, ruim, tratava todo mundo mal, e ele ficava do lado do pai para não perder a boca, né? Como tem um monte de gente que é assim, e acha que é o grande escolhido para o reino dos céus. É por isso que Jesus diz o seguinte em Lucas capítulo 15: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É a mesma coisa quando Jesus disse que se um pastor tem 100 ovelhas, uma foge, ele deixa as 99 para buscar aquela que fugiu. É a redenção incondicional para todos. Isso acaba com o inferno, acaba com as torturas do inferno, com o diabo, com os seres criados eternamente para o mal, e nos ensina que o Pai amoroso quer que todos os seus filhos vençam, se amem e sigam adiante com paz, amor no coração e bondade. Por isso que nós, como espíritas cristãos, devemos nos alegrar de ter essa doutrina para nos fazer enxergar verdadeiramente o que Jesus quis nos ensinar, para que não passemos pela existência cegos, que não percamos a nossa existência com bobagens, com futilidades, com ilusões, e que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente.
Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Que gostoso, né? Quando as reflexões unem dados científicos, conhecimentos linguísticos, revelações, que estuda bastante.